Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o Cláudio Bueno, ele que é arquiteto, discípulo da Fraternidade Branca Universal, xamã crístico, palestrante, e hoje vai estar falando sobre o Dia Sagrado de Corpus Christi, que nós celebramos exatamente hoje. Agradeço a todos vocês aí pela sintonia, pela companhia. Hoje está menos frio que ontem, graças ao bom Deus, né? E vamos aguardar então o Bueno entrar. Amanhã eu estou aqui conversando com o nosso querido Albano Macedo. Amanhã o Albano vai falar sobre os signos do elemento ar, astrologia e os 4 elementos. Amanhã você que é do signo do elemento ar, vem aí para estar sabendo como é que estão os astros no céu nesse seu momento de transição planetária, tá bom? Amanhã às 5 da tarde então o Albano falando sobre os signos do elemento ar. E agora vamos dar boas-vindas ao Cláudio Bueno, que já está aí, para que a gente possa estar conversando com os Cristi, esse dia tão sagrado e tão especial que nós estamos celebrando hoje, né? A energia do bem-amado Mestre Jesus, o Cristo. Bem-vindo! Oi, Tudo bem? tudo. Eu já estou aqui Tô vendo encapotado, né? Porque aqui a mesmo. coisa já Eu pegou. também. Eu fui até trocar lá de roupa, colocar mais roupa mais quente, porque realmente não está dando certo, não. Afinal, é outono, mas é cara de inverno. Hoje fez um dia gostoso, ensolarado, Ah, mas depois das quatro é. e meia, aqui, 15 para 5, a coisa já baixou, É, já aí nem pegou. Eu dá, falei, né? não, capote, vamos tocando andor aqui, que a coisa não está É fácil, não. verdade. Adorei aí, Bom, adorei Jesus. nós vamos, nós vamos falar hoje do que? Da grande invocação ou é Corpus do Corpus Christi. Christi? Eu estou meio Corpus perdido. Christi, Corpus Christi? é hoje. Agora, se É o você que quiser falar está. os dois, vamos lá, né? Não, 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 eu não sei o que está, porque eu me perdi. Quando tem alguma coisa assim na quinta-feira, a gente deixa o tema que ia falar para falar outra coisa, né? Então eu não sei agora o que é para falar. E nós não conversamos, então fiquei meio perdidão. É para falar o quê? Corpus Corpus Christi ou Christi. para falar da grande invocação? Corpus Christi, Corpus que é hoje. Christi? A grande vocação você fala semana que vem. É, Já vou anotar. a semana, não, a semana que vem, pelo que eu vi agora no calendário, por isso que precisa ver direitinho. Hum, A outra quinta-feira, não a semana que vem, a outra quinta-feira é Conselho sim, dia Kármico. 30. E a semana que vem é um dia antes de São Ah, é João. verdade. Eu não sei se vai falar não sei se vai falar sobre São Tá bom. João ou se vai falar sobre um outro Não, assunto. então vamos falar hoje. Bom, depois você fala, mas me liga, Tá né? bom. Mas me liga, tá bom? Ok. Então nós vamos falar sobre Corpus Christi, é É. isso? É. Então eu vou fazer a oração primeiro para o Arcanjo Miguel e depois a gente fala alguma coisinha sobre Corpus Christi e vamos falar agora sobre o Arcanjo Miguel. Vou fazer uma oração do Arcanjo Miguel. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir a presença do Arcanjo Miguel nas nossas vidas, das pessoas a quem nós amamos, que estão à nossa volta, pedindo a sua proteção, pedindo a sua luz e o seu amor para que todos nós sempre possamos caminhar no caminho do bem, da paz, do amor, da luz e do seu poder. Arcanjo Miguel, que trabalhas para o resplendor da vontade divina e da verdade, que a vossa proteção permaneça conosco sempre e por toda a nossa existência e na eternidade do nosso espírito. Nós o recebemos como um privilégio, sempre respeitando os vossos desígnios, permitindo-nos assim que caminhemos sempre com dignidade e respeito aos nossos irmãos. Afastai de nós as ideias perversas e más ao nosso redor e as influências sombrias. Fazei de nós um servidor da luz que saiba discernir e compreender e nunca julgar. Ajudai-nos em nossos dias ruins materiais e espirituais, conscientes ou inconscientes, e nos proteja contra todos os males e os expulse da nossa caminhada. Pois a verdade, a coragem, a força e o poder é o vosso signo e o nosso também.
Permitir que a nossa inspiração, intuição, doação seja como a vossa espada, para nos dar a proteção e a permissão da palavra do bem, da paz, do amor e da luz. Afastai de nós as pessoas que querem nos induzir aos erros e às nossas falhas, e que o nosso coração esteja ligado ao vosso coração e à vossa energia. Que a nossa verdade seja a vossa verdade, e que o vosso escudo seja o anteparo das más qualificações do nosso ego em nossas ações. Fazei de nós o mensageiro fiel da suprema verdade da nossa alma. Arcanjo Miguel, protetor da humanidade, dos reinos, da nossa Mãe Terra e de todos nós. Que essa oração possa ser cumprida e ser manifestada, aqui e agora, e por toda a eternidade. Amém. Amém. Muito bem. Então, Carmen, o Corpus Christi, na verdade, é uma celebração católica, da religião católica. E ela fala desse momento aonde o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é colocado sobre a mesa, para que as pessoas possam repartir sempre a lembrança dos seus ensinamentos e principalmente dos seus exemplos. O Corpus Christi, na verdade, ele é um anteparo das condições que nós temos dentro da nossa materialidade, que às vezes nós esquecemos de colocar o espírito naquilo que a gente faz, pensando única e exclusivamente no nosso bem, na nossa sobrevivência e naqueles que estão à nossa volta. Na verdade, ele deu uma demonstração ali na Santa Ceia, fazendo aquele ritual, que aquilo é uma cerimônia, um ritual, aonde ele pega o pão, né? Ele parte o pão, ali ele já começa mostrando que a vida é compartilhar, né? Então ele pega o pão, ele divide o pão, passa uma metade para um lado da mesa e passa a outra metade para o outro lado. E fala, né? Comei desse pão porque ele é o meu corpo. Aí o que acontece? Ele fica sem o pão na mão. Quer dizer, ele deixa de ficar sem o pão para que seja compartilhado com aqueles que estão na mesa. Sim. Aí ele pega a taça de vinho e faz a mesma coisa. E diz que aquele ali é o sangue, né? O sangue, na verdade, todos nós sabemos que faz parte do sistema circulatório que nós temos. E, na verdade, é um líquido. Assim como o sólido representa, vamos dizer assim, a parte material, a parte da terra, terrena, de onde vem o pão, o sangue, vamos dizer assim, que ele vem do líquido, ele vem da água, e a sustentação dele é emocional. Então, nós podemos dizer que é a união da terra, né, com o coração. O coração, ele pulsa sobre a terra, e assim pulsa sobre a matéria também. O nosso coração, né, como às vezes eu falo e brinco de vez em quando, ele devia estar no lugar do cérebro, né? E não no centro do peito, né? Porque a gente devia pensar mais com o coração do que com o cérebro. A gente usa muito raciocínio, usa muita lógica, né? E às vezes só quando a gente está em um apuro muito grande que a gente resolve escutar o que o coração quer dizer para tomar uma decisão ou para tomar um caminho na vida. Sim. E a gente consulta ele muito pouco. Né? E a gente tem que lembrar que a grande parte dessa cerimônia, na verdade, né, é quando ele pega o vinho e ele levanta o vinho. Né? Porque o pão também ele traz perto do coração, mas o vinho ele levanta mais ou menos na altura do terceiro olho. E ele coloca, então, essa visão naquele cálice, naquele momento onde está o vinho, a questão do grau. Ele coloca ali a taça do santo grau,
que, na verdade, vai representar ou está representando, dentro de uma filosofia ainda mais oculta e mais secreta, quem sabe o fruto de uma outra vida que ele coloca para a humanidade, do qual ainda nós não temos uma revelação maior sobre uma constituição de uma família ou não. Se a gente pegasse a árvore genealógica do Mestre Jesus desde o início, a gente ficaria espantado como que as coisas foram se sucedendo, principalmente na questão materna do Mestre Jesus. Uhum. As mulheres que fizeram parte da vida de Jesus, todas elas têm um senão ou um porquê diante de uma questão, vamos dizer assim, da mulher na época em que foi sucedendo a evolução e a preparação da vinda de Jesus. Tem um arqueólogo, Uhum. né, que fez uma descoberta em Israel de uma pequena urna, aonde em cima da urna tinha um pouco dessa árvore genealógica do Mestre Jesus. E engraçado que ali, numa parte mais próxima de Jesus, vinha exatamente o nome de Maria, o nome de José, abaixo o nome de Jesus, né? E do outro lado vinha o nome de Maria também, Maria e depois Magdala. E embaixo dos dois nomes puxava uma outra setinha, né, como se fosse um verdadeiro organogramazinho. Uhum. E embaixo, assim, tinha o nome de um outro ser, que se chamava Judá. E que se chamava Judá e que era uma criança. Só que quando abre-se a urna, existiam muitas ossadas dentro da urna. Existiam aproximadamente ossada de 10 seres dentro da urna. Nossa. De 10 seres. Essa ossada ela foi levada para o Canadá, aonde os maiores especialistas de DNA sobre arqueologia se encontram quando se descobre alguma coisa no planeta, leva para esse laboratório no Canadá. Uhum. E uma parte dessa ossada foi levada. Uma parte ou na sua totalidade. Eu não me lembro agora, mas depois as pessoas que se interessarem pelo assunto, é só pesquisar. Acontece que das 10 ossadas que estavam lá, 9 foram registradas. Uma sumiu. Uma sumiu. E ninguém deu conta dessa uma que sumiu, né? Secretamente ela deve ter sido evaporada, né? Porque alguma coisa não poderia ser apresentada. Sim. Então, a gente tem todo também um trâmite da Maria Madalena, né? Depois da passagem de Jesus pelo planeta e depois da sua ascensão, que ela faz um roteiro saindo de lá da Judéia e passando na Europa praticamente inteira, fazendo todo o sul da França e parecendo que ela termina a sua peregrinação na Inglaterra, Uhum. aonde tem uma catedral, que essa catedral tem grandes revelações a respeito do grau. Nós até tivemos um lugar aonde ele poderia estar, mas seria aquele lugar que seria quase que impossível a gente atingir, que é Charleswell, Charleswell, né? Que a gente teve lá, Glastonbury. Que a gente teve lá, em Glastonbury, aonde provavelmente estaria o cálice. Mas o cálice também é aventado sobre o aspecto, vamos dizer assim, da configuração de um corpo de uma mulher, da silhueta de uma mulher,
né, que no ventre dela, e abaixando mais para o ventre e juntando as pernas, ele tem a configuração exata de um cálice, mostrando que o ventre, quando Jesus levanta a taça do vinho, que é o seu sangue, né, estaria ali representado perante a todos os seus discípulos, que já sabia do envolvimento dele e de Maria Madalena como um casal de companheiros. Então, aquele ato e aquela cerimônia dele, nada seria menos e não para mais do que uma constatação e uma referência ritualística para aquilo que estaria acontecendo e que todos ali na mesa já sabiam, e, ao mesmo tempo, deixando uma lição, como ele sempre deixou, sim, através dos seus ensinamentos, sim, e através dos seus exemplos, né? Para que tudo que nós tivermos ou tivéssemos seja repartido e compartilhado com aqueles que estão à nossa volta. Então, a questão do Corpus Christi, para nós que estamos dentro de um princípio, Shambhala, hierarquia e humanidade, tem uma outra configuração daquilo que a Igreja Católica nos mostra. Sim. Porque para a Igreja Católica, ela fica única e exclusivamente em cima desse ritual, em cima da última ceia, porque dali o Mestre Jesus vai para o Jardim de Getsemane, e dali ele é preso, né? Isso na quinta-feira, ali ele é preso, julgado na sexta, crucificado no final da tarde, descansa no sábado e ressuscita domingo de manhã, com a presença do primeiro ser que tem essa constatação, que é justamente Maria Madalena. Então, o feixe do Corpus Christi, para nós, ele tem um sentido mais esotérico. Ele não tem um sentido religioso. Ele tem um sentido para demonstrar o compartilhamento, inclusive da vida que vai nascer ou que já, de repente, estava próxima para nascer. E ele mostra isso, né, através de todos os ensinamentos que ele teve, né, que veio desde lá do tempo de Abraão para cá, né, e que toda a parte materna nele vem constituindo uma razão de quebra de paradigmas. Eu não vou falar agora as últimas 5 mulheres que, na verdade, encadearam a vida do Mestre Jesus, porque seria muito complicado. Mas as pessoas que querem estudar vão perceber que as mulheres da linhagem de Jesus, inclusive até Maria, né, com a mudança, com a questão da vinda do arcanjo Gabriel, mostrando que ela ia ser inseminada pelo Espírito Santo, que ela era uma pessoa virgem, tudo isso, para nós, ela tem um ponto na hora de tradução, mostrar alguns erros que a própria Igreja, através do Concílio de Nicéia, em 1496, ela foi colocando o que ela achava interessante. Porque quando a gente fala da Maria Madalena, que ela poderia ser uma prostituta, em nenhum momento na Bíblia tem essa palavra. Mas tem aquela figura, né? Que ela era uma pecadora, que ela era, quem sabe, uma adúltera. E ali, então, para os judeus, aquilo sim era um mandamento. Mas ele, inteligentemente, Jesus era um sábio, né? Tinha essa capacidade, porque ele vinha de uma linhagem, desde lá de trás, mas passava pelo rei Davi, passava pelo Salomão, né? Passava por Betsaba, que era também um fruto de um desvio, vamos dizer assim, do rei Davi,
Então, você percebe que a coisa ali é meio complicada, né? Quando a gente pega a linha materna do Mestre Jesus. E ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí ninguém atira a primeira pedra, ele fala para Maria Madalena, vai e não peque mais, como que diz, olha, salvei você dessa. Ela gratificada com a situação, gruda na bata dele e começa a seguir. E ali ela vira não só companheira, mas a primeira discípula dele. Sim. Porque a inteligência dela e a capacidade dela de entender o que ele falava era maior do que a dos outros, né? E ele já tinha um probleminha para resolver, que era Felipe e Bartolomeu. E os dois ali também já era meio namorado. Então, as coisas a nível esotérico, oculto, ele tem muito mais representatividade na questão do Corpus Christi, né? Do corpo, e da matéria, que é o pão, e do vinho, que é o sangue, muito mais do que nós imaginamos. Muito mais do que nós imaginamos. Inclusive de quem se sentava na mesa com ele e quem andava com ele, né? Então, ele já mostrava que essa referência do amor, ela tem que ser muito maior do que qualquer outra coisa. Sim. Tem que ser muito maior do que qualquer outra coisa, né? E essa condução, ele nos deu naquela era que ele estava, que era de peixes, e que vale a pena a gente comentar aqui agora, que a expressão máxima, quando pediram para ele no Monte das Oliveiras, e perguntaram para ele de que forma devia se orar, ele, com todos ali assistindo, ele faz, então, o Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Essa é a invocação da era de peixes. Nós temos a nossa, a grande invocação para essa nossa era, para o século XXI. E para cá, nós temos que distendê-la ela sempre, em qualquer meio de comunicação e aonde nós estivermos, e colocarmos ela para nós fazermos essa união entre essa coisa que o Mestre Jesus deixou, que é o amor, para com a sabedoria, para que nós tenhamos o discernimento sempre para fazer as melhores escolhas através do nosso coração. O raciocínio, ele sempre vai gerar a questão da materialidade, a questão do pão. Mas a questão do vinho é outros 500. A questão do vinho, nós estamos falando do sangue. E o sangue, ele muda conforme você bebe água, conforme você pensa, conforme você sente, conforme você fala, conforme você tem as suas ações. O Corpus Christi, ele vai além da magnitude apenas do que aquilo que a Igreja Católica nos mostra. Então, nós temos aí, além da celebração maior, que eu acho que fala sobre o corpo e o sangue do Cristo, porque a gente tem que lembrar que até uma altura da vida de Jesus, ele era só Jesus. Sim. Né? A partir do momento que ele encontra o primo dele, que é o João Batista, lá no Rio Jordão, no momento do batizado dele, é que ele se torna Jesus Cristo. Até aquele momento era só Jesus. Aí ele vira 2. Assim como era o pão e era o vinho, ele era só Jesus. Aí deixa de ser só Jesus para virar Jesus Cristo. Né? Porque o Cristo vem e assume também ele. Né? Então ele vira Jesus Cristo. Sim. Não apenas Jesus, o Cristo. Né? Vira Jesus Cristo. E a partir desse momento, então, ele desenvolve e começa a fazer o seu trabalho. Aquilo que o Pai precisava que ele fizesse. E aí começam os jejuns,
né? E essa questão da materialidade, da sobrevivência para Jesus, era uma coisa temporal. Ficou 40 dias no deserto sem comer e sem beber, né? Para ver a força espiritual que ele tinha e as tentações que ele teve e que ele teve que resolver. Então, ele foi mostrando aos poucos que ele estava dentro de um trabalho, que era o serviço dele, dentro de um propósito e dentro de uma missão, da qual ele veio para cumprir. E nessa relação toda, ele foi demonstrando aos poucos que a questão da materialidade ela é pequena dentro daquilo que todos nós viemos fazer aqui. E às vezes a gente esquece, principalmente na hora das nossas orações. Sim, é verdade. E aqui que eu queria parar um pouquinho, porque eu estava falando do Pai Nosso, e a gente ia falar depois da grande vocação, que é da nossa era, e o Pai Nosso veio da era de peixe, da era do Mestre Jesus, e agora nós estamos na era de Aquários, onde tem a grande vocação, e sempre que nós fazemos uma oração, a gente faz com pingo, ou entre aspas, né, um pouco egoisticamente, deixando o ego, personalidade, influenciar as nossas petições, as nossas orações, né? A gente não faz elas como nós devíamos fazer, partindo, né, do método, sempre que eu falo, dedutivo, né, do geral, para o particular. A gente sempre faz as nossas orações ao inverso, do método indutivo. A gente sai do particular. Chega até uma certa altura só. Às vezes a gente nem vai até o alto. A gente pede o que a gente tem que pedir, ou para alguém, ou para alguma necessidade nossa, ou para alguma solução, ou para alguém que necessite. A gente fica no caso da matéria. A gente não expande isso a nível espiritual. E a gente tem que ter claro que nós estamos sobre a égide de três, vamos assim, de três patamares, né? Que é Shambhala, a hierarquia e a humanidade. E que o que nós fazemos tem vibrações e frequências que se alastram para esses três, vamos assim, patamares. Ou saem, de acordo com o que nós oramos, alguma coisa que precisa desses três patamares para nós. Porque as soluções estão neles. As soluções estão neles. Quando nós oramos, quando nós dormimos, quando nós jejuamos, quando nós sonhamos. O abastecimento nosso não está único e exclusivamente em cima do nosso trabalho, em cima da alimentação e em cima do nosso ganho. Ele tem um outro aspecto. E o Mestre Jesus, através do Corpus Christi, ele vai mostrando isso dentro da sua maior cerimônia, que foi a questão da última ceia. Mas ele demonstra isso em outras passagens. Ele demonstra isso durante uma pescaria, aonde estão os discípulos que foram pescar no Mar da Galileia, e estão lá pescando, e de repente bate uma tempestade daquelas. E de repente Pedro olha, né? Porque Pedro era o mais assanhadinho de todos ali, né? E foi o primeiro também a ser chamado, né? Para vir pescar homens com o Mestre Jesus, porque ele era pescador. E o Pedro olha dele e fala, e vê que o Mestre Jesus, no meio daquela tempestade horrível, né? Tudo escuro, pô, ali a água quase subindo em cima do barco, ele olha o Mestre Jesus andando numa boa naquele Mar da Galileia. Ele olha mais uma vez e pergunta, né? Mestre, é o senhor? Aí Jesus responde, sou. Mas o senhor está andando sobre as águas? Estou. Mas eu posso ir até o senhor? Claro, venha, Pedro. Venha até mim, você também pode andar. E o Pedro começa a andar sobre as águas, né? E o Pedro começa a perceber
que ele também tem a força que o Mestre Jesus tem. Mas enquanto ele está concentrado no Mestre Jesus, Sim. de repente, ele se dá conta que ele está andando na escuridão, no meio dos raios, de trovão, daquela tempestade. E como que ele pode estar andando? Vem o raciocínio. Sim. Até o momento que ele estava concentrado no Mestre Jesus, ele estava Claro. andando. No momento que ele envolve o raciocínio e a lógica dele para saber como ele está andando, ele imediatamente afunda na tempestade. Ele afunda e vai lá para baixo. Ele vai lá para baixo. No meio daquela tempestade, ele se perde na maré, né? Se bem que a gente pode chamar aquilo de maré, de mar, né? Porque, na verdade, é um grande lago que tem lá, né? É. Mas é um lago muito grande e que tem a faculdade de parecer que é mar mesmo. Por isso que chama Mar da Galileia. Então, o que acontece? Ele some, e no desespero dele, né, inconscientemente já, porque pô, o cara, no meio daquela tempestade, ele não conseguia subir à tona. Né? Ele, na consciência ainda que resta a ele, no amor que ele tem, ele pede, mestre, me salva. Aí ele vê uma mão. Lá no fundo, ele vê uma mão. Ele segura nessa mão, puxa, né, lá para cima, é o Mestre Jesus, que põe ele de volta no barco, que ele, Mestre Jesus, já está no barco de volta, e diz para o Pedro, Pedro, você é um homem de pouca fé, Pedro. Porque ele deixou o raciocínio, a lógica, atrapalhar aquilo que ele sentia no coração. Ali, Jesus dá uma demonstração clara do corpo divino, Sim. do corpo de Cristo. E ali, você veja, não tem ali a questão do pão, não tem a questão do vinho, mas é um exemplo que o Mestre Jesus dá. E durante a jornada dele, da missão dele, ele dá vários exemplos dessa natureza. Vários exemplos, né? Quando ele reparte o que ele tem, seja o manto, seja uma bata, seja um peixe, né? Ele fez isso Sim. várias vezes. Que as pessoas, a gente intitula, né, como milagres. A gente intitula como milagres, né? Ele pega ali 5 pães e 2 peixes e atende uma multidão, né? Baseado no quê? Na certeza e no compromisso da fé dele com o Pai. Se vai dar certo, se vai ter peixe ou não vai ter peixe, é outros 500, porque a relação dele é de amor. Sim. Então, todos os discípulos pegam o cesto e saem distribuindo para aquelas multidão, fazem um apanhado de comunidade ali, para que seja distribuído o cesto, e cada um vai tirando o seu pão e o seu peixe, e ele alimenta todo mundo. A mesma coisa acontece nas bodas de Canaã, quando acaba o vinho. Ele demonstra ali, mais uma vez, a pluralidade da questão do corpo e do sangue. Ele vai fazendo isso eternamente, durante a jornada dele aqui na Terra. A gente tem bons exemplos do Mestre Jesus nessa relação, e a gente, hoje, pelo menos, eu exercito um pouco essa relação, vamos dizer assim, com a Bíblia. E você sabe que durante 7 anos, né, eu li a Bíblia de capa a capa. Eu fiz o colégio, né? Eu fiz o ginásio científico naquele tempo, né? Eu fiz no colégio que era o Colégio Adventista, o IAE, Instituto Adventista de Ensino, aonde grande parte da minha formação eu adquiri lá, né? E lá nós tínhamos uma coisa que se chamava Ano Bíblico. Inclusive, as pessoas que quiserem fazer isso, fiquem à vontade. Se quiserem saber como faz isso, é simples. É passar numa igreja adventista e pedir o indicativo do ano bíblico. Eles têm, está pronto, é um caderninho pequenininho, tem lá
umas 4, 5 ou 6 folhas, é um caderninho pequenininho, é gratuito. É gratuito, acredito que tem ainda. Porque aquilo tem desde o meu tempo lá, que eu fiz ginásio científico, e as igrejas devem ter hoje também, né? Não precisa ser só as pessoas batizadas na igreja, né? E ali, desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro, passando por todos os dias, vai mostrando qual é o versículo que você tem que ir lendo da Bíblia. E quando você vai lendo todos os dias, depois de um ano, você lê ela inteira, de capa a capa. É legal. Bom. De capa a capa. Muito bom. De capa a capa, né? Fora as aulas que a gente tinha, que não eram poucas, sobre a questão religiosa, né? Que a Bíblia também era dissecada. Sim. Além de você ler, a Bíblia era dissecada, suas histórias, seus personagens, era tudo dissecado. E esse ano bíblico eu fiz durante os 7 anos que eu estudei. Os 4 do ginásio e os 3 do científico. Fora as aulas que a gente teve. E ali ficava claro para mim, a cada dia que passava, e eu sempre pensava, a humanidade ainda tem o sangue e o corpo de Jesus, Sim. o Cristo. Porque se ele tem uma descendência, e essa descendência veio com a companheira Maria de Madalena, ainda está entre nós. Essa presença santa ainda está entre nós, dando, então, assim, a conotação maior de expansão do corpo e do sangue do Mestre Jesus entre nós. Essa configuração. Então, seria, assim, a constatação daquilo que se iniciou lá na Santa Ceia, mas que não podia também ficar externado única e exclusivamente naquele ato, naquela simbologia, naquela cerimônia. Ela tem que ter uma expressão muito maior. Muito maior. Ela tem que abraçar muitas outras coisas em tudo que ele fez, na passagem dele. Porque ele começou o sacerdócio dele a partir dos 30 Sim. anos. Ele se foi aos 33, então ele teve 3 anos de puro impacto dentro daquela sociedade, vamos dizer assim, entre os judeus e todos aqueles que seguiram e viram, principalmente os romanos, que mais tarde ainda recebe a capital do cristianismo em Roma. Sim. Né? Quer dizer, a coisa vai se expandindo de tal maneira que não tem como ser freado, que não tem como frear essa expansão do Cristo. A ponto de hoje, e voltando agora um pouquinho para a grande invocação, a grande, vamos dizer assim, tarefa da grande invocação é fazer com que o Cristo venha de novo. Né? As pessoas, às vezes, se embaralham um pouco, porque acham que quando a gente fala a volta de Cristo, nós estamos falando da volta do Mestre Jesus. Sim. Mas nós não estamos falando da volta do Mestre Jesus. Nós estamos falando do Cristo como expoente cósmico que o Cristo é. Né? Cristo é uma figura que está um pouco, vamos dizer assim, acima, se a gente podia usar essa palavra, do Espírito Santo. Ele está um pouco acima do Espírito Santo. Né? Porque a gente tem o Espírito Santo, né? Temos o Espírito cósmico, aí nós temos o Cristo planetário e o Cristo cósmico. Sim. Nós temos aí 4 vertentes, 2 do Espírito Santo e 2 do Cristo. Né? Um deles se apresentou através de Jesus, porque era filho do Criador, para que a gente fosse salvo de qualquer erro, de qualquer falha que a gente pudesse cometer, já que a palavra pecado não existe. Não é verdade? Então, nós temos a concepção de que a volta do Cristo, ela se dá não como Jesus, né? Porque Jesus é um outro ser.
né? Cristo é um Sim, outro ser. O Espírito Santo também é um outro claro. ser. E aí, conforme os estudos vão se dando e a pessoa vai subindo os degraus da escada de Jacó, vai ficando mais claro para cada um não só o seu conhecimento, mas a inter-relação que cada um tem com o seu coração, aonde mora a chama trina e aonde está também a centelha divina. Aí, às vezes, as pessoas misturam um pouco, né? A chama trina com a centelha divina. A centelha divina é a sua origem, a sua criação, a sua mônada, que ela é traduzida pela centelha divina. Que vamos dizer assim, que a cabecinha de um alfinete não é, mas nós vamos colocar nessa proporção, que a cabecinha de um alfinete de luz. E dessa cabecinha de luz é que as outras 3 chamas saem. As chamas saem da luz que é branca. A luz é branca. Ela, quando passa pelo prisma, qualquer prisma que seja, que ela é difusiva em cores. Então, ela é branca. A chaminha da centelha é branca. Depois que vem a chama trina, azul, dourado e rosa, que é o plano divino do Sanat Kumara para nós que caímos 3 vezes. Graças a Deus, até agora a gente está indo bem. Espero que a gente continue assim e que a gente não caia, né? Porque a humanidade, de vez em quando, ela dá uma perdida. Sim. E a perdida dela é justamente através das sombras. Ou quando se tem muito poder, ou quando se tem muito conhecimento, né? Ou quando a coisa, eu não queria dizer, mas vou dizer, quando a coisa não se dá bem através da energia sexual, que ela não é bem, vamos dizer assim, aplicada. Então, aí mora o perigo da humanidade. E nós estamos vivendo um período transitório. Sim. O que nós estamos vivendo hoje é um período transitório. E nós pedimos para estar nesse momento. Todos que estão aqui pediram para estar nesse momento para fazer um pouco de diferença, sim, de levar um pouco de apoio, de levar um pouco de estrutura e principalmente a mensagem do Mestre Jesus. E essa não pode se perder. Ah, Bueno, mas você está falando de uma era que já passou, né? Não, a era que já passou, nós estamos falando do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, queiram ou não, ele é filho do Criador. Claro. Só que ele cumpre a lei. Claro. Ele cumpre a lei. Ele não vai chegar lá numa reunião onde está todo mundo lá, né? Abrir a porta e sentar porque ele é Jesus. Não vai acontecer isso. Né? Se tiver na hora dele sentar na cadeira, ele vai sentar na cadeira. Mas se não tiver, ele vai esperar a hora dele. Ele foi Chorã. Ele foi Chorã. Mas ele está vindo desde lá de trás. Ele foi Chorã. Ele podia dizer, bom, já vamos colocar ele como Senhor do mundo. Vamos tirar o Gautama Buda, né? Vamos tirar o Gautama Buda. Vamos pôr o Mestre Jesus, porque, na verdade, o Mestre Jesus, que é filho do Criador, então já vamos pôr ele sentado no trono. Sim. Não, ele é instrutor planetário, junto com o Kutumi. Ele está galgando os degraus da escada de Jacó. Uhum. Assim que ele sair de instrutor do mundo, ele vai passar a ser Manu. Uhum. Assim que ele sair de ser Manu, aí ele vai virar Senhor do mundo. Tem uma distância para ser percorrida, como todos nós temos. Não digo que nós estaremos nessa hierarquia, mas nós temos uma evolução e um desenvolvimento espiritual para ser cumprido diante do plano divino, ou para o planeta, ou para outro lugar para onde nós deveremos ir. Porque esse desenvolvimento e essa evolução, ele pode se dar tanto aqui, como em qualquer outro lugar do universo do cosmos. Planeta que não falta. Civilizações aqui não falta. Né? O Mestre Jesus falou isso. Né? A casa do meu pai é grande. Ele tem várias moradas. Como quem diz, meu,
né? Fica na tua aí, fica direitinho, porque se você está pensando que esse mundinho aqui é o seu, de repente não é. Você está fazendo um estágiozinho aqui, pô, para ver se você vai trabalhar em alguma outra empresa maior do meu pai. Entendeu? Senão você vai voltar para cá e ficar clamando aqui mesmo. Então, a nossa história do corpo de Cristo, ele tem que ser visto de uma amplitude muito maior. A gente tem uma proporção na cabeça pelos ensinamentos que a gente teve, e aí não é falha nossa, porque a sociedade é assim mesmo, e eticamente falando, moralmente falando, a gente tem momentos de evolução e outros momentos que não são de evolução. Nós estamos tentando crescer através do amor, não através de uma discriminação ética. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Em fazer julgamentos a respeito daquilo que nós não somos e outros são. O que vale é o amor. O amor é que vale, né? Se o outro não pensa como você pensa, isso não quer dizer que ele está errado e que você está certo, ou vice-versa. O que tem que ser preservado, né, é a questão da liberdade de escolha, de você fazer as suas próprias decisões, seja elas baseadas nos seus pensamentos, ou seja elas baseadas no seu coração. Ou seja, ou no cérebro ou no coração. O cérebro tem uma questão fundamental nisso, porque cada vez que o amor suplanta uma dificuldade inerente posta pela sociedade, ou por convenções familiares, ou seja, pelo que for, e a gente suplanta esses obstáculos, isso também sobe para o cérebro. E lá, através dos sensores, vamos dizer assim, dos nervos, né, soltam determinadas dopaminas de regiões diferentes do cérebro, que vai, vamos dizer assim, dar mais luz para um compartimento que até então era dominado pelas sombras. E aquela sensação de gratificação e de mais um degrau subido na escada de Jacó traz uma, vamos dizer assim, uma elevação. Ela traz um diploma a mais para você que não tem como voltar. Por isso que o processo meditativo é muito grande, e não só o processo meditativo. Hoje nós não vamos falar de meditação, mas o processo reflexivo também. A reflexão, às vezes, é mais importante para a gente do que a meditação. E no processo de reflexão é que a mente e o coração, elas funcionam de uma forma una entre o corpo e o sangue, porque o sangue ele não para de circular. Se eu tomo muita água, o meu sangue, que tem glóbulos aonde ela vai ser inchada pela água, ela pode até estourar e complicar o meu organismo físico e pode me levar a uma transposição dessa vida para uma outra. Mas, por exemplo, de um camelo já não acontece isso. Porque um camelo ele acaba com um tonel de água, em 10 minutos ele bebe centenas de litros. E para onde vai essa água? Queriam saber. Vai para a corcunda do camelo. Né? Porque as pessoas querem saber para onde vai a água. A água vai justamente para o sangue. Só que o sangue do camelo, os lóbulos da água, elas não são redondas. Elas são que nem uma salsichinha. Então, elas passam por qualquer artéria, elas passam por qualquer veinha, sem estourar, sem causar nenhum drama na questão do camelo. E isso acontece com o alimento também no camelo. Se o camelo ficar no deserto 40 dias sem beber água e sem comer, ele fica numa boa. A gente já não. Se a gente tomar 5 litros de água ou 6 litros de água por dia, a gente pode sair desse corpo, embora.
A gente não tem estrutura para isso. Precisa tomar muito cuidado. A gente não tem estrutura para isso. Hoje, numa época de transição que a gente está passando, a gente não tem estrutura no nosso organismo, talvez para fazer 3 refeições. Porque o problema nosso não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Já falou o Mestre Jesus também. Quer dizer, se você pegar ele, se você destrinchar ele em fatiazinha, você não perde nada, nem o ossinho. Você faz uma sopa do ossinho dele. Você não perde nada, 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 nada do que ele ensinou. Então, esse sentimento da Santa Ceia não é o que nós temos que ter em mente. O que nós temos que ter em mente é o amor da cerimônia. É o que abrange uma vida maior do que a nossa, maior do que as pessoas que nós amamos, dos que estão ao nosso lado. Ela ultrapassa a questão dos reinos, ela ultrapassa a questão dos elementos, ela ultrapassa a questão dos anjos. Ela tem que ser maior, ela tem que ser maior do que tudo, como a demonstração que ele já deu. Né? A demonstração que ele já deu. Né? Que mesmo ali pregado na cruz, ele ainda teve força para dizer: Pai, perdoa esse pessoal que está aqui, eles não sabem o que estão fazendo, meu Deus do céu. Podia pedir o pescoço de todo mundo, mas não pediu. E foi numa dessa que o Saulo virou Paulo, né? Porque ele era um centurião de Roma. E se tornou um dos maiores apóstolos do Mestre Jesus, divulgando os ensinamentos, os exemplos do Mestre Jesus. Paulo entendeu bem isso. E é o que cada um nós deveríamos estar fazendo no momento. Né? A história do pãozinho é legal? É. A gente pegar lá o pãozinho, deixar na mesa, pegar uma tacinha de vinho, pôr lá na mesa. Aliás, eu não sei quantos de vocês já fizeram isso. Né? As pessoas que não fizeram até tomam um pouquinho de cuidado. Quando a gente era criança, não tinha um efeito muito grande. Mas quando a gente é adulto, tem gente que tem até batedeira de coração. Quer pegar uma taça de vinho, principalmente nesse dia. Principalmente nesse dia. Né? Pegar o pãozinho lá, porque muita gente faz uma espécie de uma cerimoniazinha em casa. Acende uma velinha, né? Rubi, né? Pega lá o pãozinho, pega o vinho, e aí pega, às vezes, como era criança, né? Meu avô fazia muito isso comigo, né? Meu avô era de descendência italiana, então, pai da minha mãe. Pai do meu pai já era espanhol, já era diferente. Punha a gente no colo, né? Ele punha o vinho, pegava um pedacinho de pão e molhava no vinho. Molhava no vinho. Não sei se o seu avô já fez isso com você. Molhava no vinho e punha na boca da gente, né? Porque a gente era criança, não podia beber, né? Vinho, né? Tinha álcool, aquela coisa toda, criança não pode beber. Então ele molhava um pouquinho do pão no vinho e punha na boca da gente. Mas conforme o tempo vai passando, a gente também vai carregando a nossa cruz. Né? A nossa carrocinha ela vai ficando mais pesada. Quando é criança, ela está vazia. Mas conforme você vai andando com ela, né? Você vai pondo as coisas nela e ela vai ficando pesada. Hoje, para você fazer uma cerimônia dessa, com pão e com vinho, você tem que estar muito bem estruturado. Muito bem estruturado. E não fazer por fazer. Você tem que estar muito bem estruturado. Teve uma época que uma pessoa fez porque viu eu fazendo. Puxa vida. Mas a gente faz através de um preparo. Às vezes de 3, uma semana. Né? E você sabe como eu me porto para fazer alguma coisa. Você tem que estar concentrado naquilo que você está fazendo. Você tem que estar imbuído de coração naquilo que você está fazendo. E a pessoa fez. Quando a pessoa fez por fazer. Não tinha oração nenhuma, não tinha retaguarda nenhuma, não tinha acendido vela nenhuma, não tinha preparado orações durante uma semana nenhuma, né? Não tinha preparado. Né? Bebia cerveja todo dia, tomava uma caninha todo dia. O organismo não está preparado para uma cerimônia dessa. Bateu, Nossa Senhora, no que ele fez, ele na hora começou a dar uma tremedeira e uma batedeira de coração,
que a gente que estava perto não sabia como cuidar do assunto. Não sabia como cuidar do assunto, porque tem um preparo para ser feito. Então, como nunca ninguém deixou de fazer o preparo, ficou difícil. Então, em muitos lugares, tem esse tipo de cerimônia para ser feito. Mas não explica que tem que ter um preparo anterior para que a gente tenha condições de fazer essa cerimônia e esse ritual. Você tem que rezar, você tem que acender uma vela, né? Você tem que estar preparado. É para tudo, para qualquer cerimônia que for fazer. O pessoal da família Pax está sugerindo o suco integral de uva. Eu concordo, eu não bebo nada de álcool. Eu vou na minha água mesmo aqui. H2O, Elixir da Vida. Bueninho, você tem 4 minutos. Sei. E o que você quer que eu fale nos 4 minutos, já que eu tenho 4 minutos? O que você quer que eu fale? Não, então eu estava falando, se o pessoal nosso está falando para suco de uva, o suco de uva, tudo bem. Eu acho que o suco de uva, tudo bem. Mas não é a expressão máxima daquilo que o Mestre Jesus fez com o vinho, né? O vinho é uma coisa fermentada. O suco de uva, mesmo natural e às vezes até orgânico, né? Como era o caso da Superbom, que é também uma empresa, né, adventista, né, porque ficava ali do lado do colégio, né, na estrada de Itapecerica, já um pouquinho mais ali perto da entrada do BUB, onde a gente ia para o Guaraci. O Superbom ficava exatamente ali, deve estar lá ainda. Faz anos que eu não passo naquela estrada, né? Deve estar lá ainda, né? Mas aquele suco de uva ele era industrializado, né? Tinha o suco de uva branco, da uva verde, e tinha o suco de uva tinto, né? E tanto é que esses sucos de uva eram servidos no refeitório para quem ficava lá para os estudos à tarde, ou que estudava de manhã. Tem um refeitório onde a gente fazia alimentação. Mas a gente tem que lembrar que o vinho ele tem uma outra constituição, né? Quando o vinho é bom. Quando o vinho é bom, ele é fermentado pela uva certa, né? O vinho ele tem que ser tinto e seco. Aquelas outras uvas que existem, né? O pessoal que gosta muito, né, de vinho, que sabem o Chardonnay, o Shiraz, né, o Suave, né, o vinho branco, né? Mas o vinho mesmo, ele é o tinto seco. Então, quando for usar para uma cerimônia, usar esse tipo de vinho. A gente tem que ter critério nas coisas que a gente faz. 2 minutos. Para quem não bebe álcool, estão perguntando para quem não bebe álcool. Não bebe, você usa um suco de uva, eu também não bebo, eu faço com água. Tudo que eu faço de ritual é com água. Bueninho, só mensagem final. Bom, a minha mensagem final é que todos tenham a compreensão de que o corpo de Cristo e o sangue de Cristo é amor. É amor. Não é outra coisa. Não está baseado na materialidade da sobrevivência que dá o pão e nem a materialidade do vinho que vem através do sangue e da vida. É o amor. É a junção das duas coisas através do reflexo das suas ações, das suas atitudes no dia a dia. Então, a gente não pode ter... É que nem o Natal, né? A gente não pode ter o Natal como exercício do nascimento do Mestre Jesus. É todo dia. Natal é todo dia. Corpus Christi é todo dia, né? Páscoa é todo dia. A gente tem que ter essas relações abertas, expandidas, com as ondas, com as vibrações do nosso coração e da nossa mente. Gratidão, namastê, Bueno. Gratidão, namastê, família Pax.